Bora, pessoal, mais uma vez a gente aqui para falar um pouquinho aqui, dividir aqui conhecimento com vocês. E hoje a gente tem aqui, ó, Dr. Fábio e doutora Aline Pushima com a gente. É uma honra, doutora Aline, receber vocês aqui. E hoje a gente vai para um tema super interessante que a gente ouve muito no consultório. Eu tô aqui para dirigir por conta que é um assunto batido no meu dia a dia. Qual a diferença, eu vou perguntar para vocês, de fome fisiológica e a fome psicológica? Eu sou a doutora Patrícia Santiago, sou médica, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês, tá? E aí, pra gente iniciar, eu vou deixar hoje o meu Instagram aqui pra vocês. É @doutora Patrícia Santiago. Já, doutora? Já, vamos lá, doutor E eu Fábio. não sou o doutor Fábio, eu sou esposo da doutora Patrícia. Vamos lá. E o meu Instagram é doutorfabio.rodrigues.manaus. E hoje eu vou aprender bastante sobre esse tema aqui, que eu estava conversando aqui com a doutora Aline ainda há pouco aqui, tirando algumas dúvidas aqui sobre as minhas fomes ainda. Ela tirou. Eu penso num paciente difícil, pessoal. Sou nada. Não, goiano bom. Vamos lá, doutora Aline, muito obrigado pela presença. Se apresente aí para o nosso público aí, para eles possam saber também seu Instagram, onde te achar, onde a senhora atende, o que a senhora faz. Apresente novamente, porque tem muita gente que não te conhece. Nem te conhece, apesar de um monte de gente conhecer da doutora Aline. Quem já passou pela nossa equipe, provavelmente conhece a doutora Aline. Aqueles que não conhecem, por favor, faça as vezes da casa. Vamos lá, eu sou a Aline Pushima, psicóloga. Mãe da Eva. Mãe da Eva. Agora eu tenho esse título, é Mãe da Eva. Esposa do Jefferson? Esposa do Jefferson. Só vem, Aline, se você não falar, depois ele vai ficar chateado. E o meu Instagram é Aline_Pushima. Ótimo. Mas, doutora, e esse tema? Na verdade, é um tema muito comum, né, Aline? Que a gente quando divide o paciente, né, aborda esse paciente, muitas vezes é um tema que causa, né, interesse por ele, por conta que às vezes ele precisa diferenciar. Realmente ele tem uma fome fisiológica ou ele tem uma fome psicológica? Então vamos lá. Explica pra gente o que é fome. Tá. O conceito de fome, né? Na verdade, fome... O que é fome? Fome é uma sensação fisiológica, né? Que o nosso corpo, ele tem a necessidade, né, de se nutrir com alimentos, tá? Com uma alimentação equilibrada, nutritiva, para que ele consiga manter ali as atividades, as necessidades do dia. Diária dele, do corpo, do organismo, do nosso organismo, né? Perfeito. Então, quando tá faltando alguma coisa, geralmente tá faltando nutriente, tá faltando energia, eu tenho aquela sensação de fome. Isso, biologicamente tem um monte de coisa que muda lá. Sim. Mas a fome, então, em resumo, a gente pode explicar que seria... uma necessidade. Suprir uma necessidade que a gente tem. A necessidade é uma sensação fisiológica onde o nosso corpo ele precisa suprir a necessidade de se alimentar, né, de ingerir, né, de fazer a ingestão de alimentos, né, para suprir todas as atividades, toda a parte metabólica que ele ocorre. Todas as atividades que o nosso corpo, né, ele precisa ter para que, por exemplo, para me fazer um movimento, eu tenho toda uma ação ali. Então, ali precisa de mineral, precisa de receptor, precisa da ativação de vários mecanismos para que ocorra. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele precisa dos alimentos, e tem alimentos que o nosso corpo não produz. Vou dar um exemplo. Nós temos os aminoácidos, que são os essenciais e os não essenciais. Os essenciais, o nosso corpo não produz. Então, ele precisa o quê? Ingerir. Nós temos os ácidos graxos. Os ácidos graxos, nós temos os essenciais e os não essenciais. Os essenciais, o nosso corpo também não produz. Nós precisamos ingerir. Então, são alimentos, nós precisamos se alimentar para que ele consiga manter as necessidades, toda a parte do metabolismo que ocorre para que ele mantenha ali ativo, né, vivo o nosso corpo. Então, essa é fácil. Essa é fácil. De identificar. Difícil vai ser o que eu vou perguntar para a doutora Aline agora. Na verdade, a gente... eu não vou nem interromper, desculpa, continue a pergunta aí. Diferenciar essas fomes, né, doutora? Quais são os tipos de fome que existe?
além da fome fisiológica, a fome que a gente A acabou fome de de falar. verdade, né? Aquela fome que você sente aquele roncar na barriga, Dói né? a Aquela barriga. dor na Dói barriga, a né? barriga na hora Muitas da vezes a fome. pessoa começa com aquele ardor na barriga e a dor de cabeça já começa. E já vê aquela pessoa, nossa, aquela pessoa tá Tremendo de irritado, fome. tremendo, né? Ele Tremendo fica de fome. irritado porque tá com fome, né? Então, tem Isso. toda, na verdade, ele não só mexe com o nosso estômago. Né? Então, a sensação da fome fisiológica, ela não mexe, por conta que é um ato que você envolve, né? Toda a parte, né? Então, você tem irritação, você tem dor de cabeça, você sente o seu estômago doer, você sente o seu estômago roncar, né? A fraqueza em si do teu corpo. Né? Você pode ocorrer, um paciente pode ter, na verdade, se um paciente não se alimenta, ele pode, dependendo do paciente, porque a gente tem que diferir, tem que ter muito cuidado em saber o que é uma hipoglicemia e uma hipotensão, né? Porque hipoglicemia é a queda do nível de glicose. Hipotensão é a baixa da pressão, né? Por conta de uma pequena ingestão de água. De forma simples, né? Então, a gente tem que saber muito bem diferenciar isso aí. Mas a fome física, realmente, aquela fome fisiológica, ela dá essa sensação de dor, né? De ronco, né? Aquele incômodo no estômago, né? Aquela vontade que você nem escolhe o alimento, é ovo, peixe ou frango. O que vier, eu traço. Eu tô comendo. Os 3 eu traço. Pronto. Então, eu não quero isso. Não, a gente precisa entender realmente se é fome. Até pra gente ensinar os nossos filhos, né? Porque hoje é alarmante a obesidade infantil. Então, a obesidade infantil é algo que cresce que número aí, né, exponencial, absurdo o número de obesidade de crianças obesas que a gente tem. E muitas vezes a gente precisa também saber diferenciar o que é uma fome fisiológica de uma fome psicológica, até para orientar essa criança, né? Isso. Isso é muito E, super doutora Aline, importante. agora é a sua parte, é a sua vez de Sim, explicar também. pra gente quais são os outros tipos de fome que Essa existem. fome psicológica, né? Como ela é dividida. Explica um pouquinho, fala um pouquinho pra gente aí. As outras fomes que nós temos. A psicológica, que ela se subdivide em outras fomes, é isso? Então, a fome psicológica ela vai se dividir em 3. A vontade de comer. Sim, a vontade de comer. A minha emoção, o emocional e a social. Então, Isso a gente vem mesmo. com esses 3 aí, tipos de fome. Então, nós temos. Isso é uma coisa bem interessante, né? A psicológica, ela se subdivide em 3 Tem fomes, né? 3 fomes. Então, eu tenho a fome de verdade mesmo, aquela fome de falta de nutrientes, Fisiológica. que a doutora Patrícia acabou de falar aqui, que está faltando alguma coisa no meu organismo, ele está pedindo isso. E eu tenho a psicológica, que se subdivide emocional, A vontade de e a comer social. e a social. Tá? Exatamente. Então, o negócio vai ficando mais complicado de entender ainda. E vamos dividir. Explica pra gente a diferença dessas fomes, ou como Vamos é lá. as características de cada uma dessas. Vamos Dessas falar, fomes. vamos começar emocional? vamos começar com a vontade, a psicológica, ela divide em vontade, né, em social e emocional. Vamos começar com a parte de vontade. Como é que é essa fome, que a pessoa tem essa vontade, né, essa vontade de comer? Geralmente ela vai ser a fome seletiva. Eu tenho vontade de comer algo específico. Entende? Eu vou ter algo específico na minha mente. O que seria? Eu tenho vontade de comer a partir do momento que eu vi algo que me lembrou a comida. Aquela coisa, né? Tava assistindo o programa da Ana Maria Braga e viu ela fazer aquela receita lá Exatamente. maravilhosa, né? Pronto, Que o Louro José começou a bater, ela passou por debaixo da mesa, bateu palma, né? E aí era aquele bolo de cenoura com aquela calda de chocolate. E aí a pessoa já lembrou do bolo da vovó. Ficou aqui. E aí o que Vai acontece? passar o dia pensando em comer Eu quero comer bolo. Ou então eu tô ali assistindo televisão, jogo de futebol, aí vem a propaganda Passou o comercial. Aquele aplicativo que vende comida que entrega em casa. E aí você viu a comida lá e você fica pensando, poxa, eu poderia à vontade. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa vontade, né? Com essa vontade de comer. Por que a gente tem que ter cuidado, Aline, com essa vontade? Como é que seria? Qual seria o grande prejuízo de a pessoa ficar passando vontade ou reprimindo essa vontade? Isso tem algum ponto negativo que nós poderíamos... Sim, a gente vai ter um ponto negativo aí. O que seria essa vontade de comer? O que seria o negativo? Ela levar a gente a uma compulsão. E eu não satisfazer também. Entende? Ela vai poder... Eu fico pensando no bolo. Tá bom, eu não como o bolo. Eu posso ter a escolha de comer um pedacinho de bolo para satisfazer aquela minha vontade, ou quando eu ver o bolo, eu vou comer ele de forma exagerada.
Eu vou começar a fazer terapia contigo agora. Na verdade, é super interessante. Então, Sim. é aquela coisa que a gente fala, o trabalho da relação com a Com a comida. comida. O equilíbrio, aquela restrição onde você simplesmente restringe. Por isso que muitas vezes eu sempre falo, a dieta ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. O dia e a hora para começar e o dia e a hora para terminar. E a pessoa que faz aquelas dietas, né, restritas, você vai ficar passando vontade, você vai reprimindo essa vontade, depois você vai liberar toda forma exagerada. Por isso é que você precisa trabalhar o quê? O equilíbrio. Equilíbrio. Então, é preferível que você pare simplesmente de uma hora para outra de comer pão. Funciona? Não. Não. Para agradar. Você precisa trabalhar gradativamente essa redução. Para que você se acostume e você não tenha. Por conta que, muitas vezes, essa vontade que você reprime, né? Ela vai pode se virar tornar- uma compulsão. Vai se tornar exagero. Porque fica aqui, eu quero. Quando eu vou comer, eu sei que eu não vou poder comer amanhã porque eu tô numa dieta restrita. Eu não vou poder comer amanhã. O que eu vou fazer? Vou comer tudo que eu puder hoje. Amanhã eu começo de novo. Tô entendendo. Entendeu? Entendo. Então, Isso é a vontade de comer. A Então, uma vontade das de comer. consequências da vontade de comer, de reprimir demais a vontade de comer, é a compulsão. A Ao compulsão. mesmo passo também que você não pode sair comendo tudo que você tem vontade, Por porque isso senão... é que, na verdade, não é que, né, comer tudo que tem à vontade. Você pode sim. Na verdade, a pessoa que sai comendo tudo, aí, na verdade, a gente tem um outro ponto. Aí ela precisa trabalhar a relação com a Com a comida. comida. E encontrar Então, os gatilhos pra isso também. encontrar os Por gatilhos. que eu senti essa vontade? O que tá me levando a ter essa vontade? O estresse, o comercial? Eu lembrei da minha infância e senti vontade de comer? O que a entendeu? gente vai, depois a começar gente vai identificar. apontar justamente nesses gatilhos. Então, mas o primeiro ponto é saber que quando as pessoas elas têm vontade, não é que não pode. Você pode saber se você pode ou não. Por conta que você pode. Eu vou comer um pedacinho de bolo agora no almoço, eu vou comer um pedacinho desse pudim aqui na hora do almoço. Pronto, comeu o pudim. Mas você vai sair comendo o pudim todos os dias no almoço? Aquilo ali foi um ponto, foi um momento que você quis comer aquele pudim. Né? Então, você vai Você fazer sentiu trabalhar a tal dentro da de um vontade. equilíbrio. Vai depender da vontade. Sentiu a vontade. Então, que você vai ter controle dentro das suas ações. Então, você é o dono, você tá no controle. Então, você não vai simplesmente sair comendo tudo de uma vez, entendeu? Comer um pedacinho. Não, tem que ter controle e o equilíbrio. Então, essa tentando na vontade, por conta que muitas vezes as pessoas elas trabalham nisso, travam nisso, né, Aline? E muitas vezes desenvolvem a compulsão alimentar. O importante é a pessoa ter o conhecimento, né, dessas diferenças para que ela possa montar a sua estratégia de o que Por vai isso fazer. que ele tem que ser individualizado e vai depender da realidade de cada pessoa. Exatamente, falou tudo, doutora. Hã? A individualidade de cada pessoa. Ele tem que entender realmente o processo dele. Dele. É dele. É dele. É dele. Pessoal. Pessoal. É pessoal. E aí, a gente entrando do pessoal, vamos entrar na social, doutora. Falar da fome social. O que seria a fome social? O que é a fome social? Nós, fisiologicamente, a gente já sabe que, né, desde os nossos, né, antepassados, tudo se comemora em volta de quê? Comida. De uma mesa de comida. É aniversário do Fábio. O que a, Vamos Comida. jantar? o que a doutora Patrícia vai Vamos, fazer? então, a gente trabalha, Organizar o jantar. quando a gente lembra daquelas festas, aqueles impérios, né, quando a gente vê aqueles filmes, né? Onde é que isso? A gente sempre tem algum filme? Tudo que se volta em torno de uma mesa. E é banquete. São banquetes. Você encontra com um amigo Grandiosidade. que tem muito tempo que você não vê, você vai chamar ele para quê? Comer. Para comemorar, a comemoração é feita com comida. Comida. Né? Então, nós já temos essa, né? Já está enraizado, né? Sim. Culturalmente, nós temos isso, né? Essa ligação com a Essa comida. ligação, essa relação com a comida. Essa ligação. E aí, essa fome social, muitas vezes você não está nem com fome. Você acabou de almoçar, aí você passou ali na casa de alguém e está comemorando o aniversário, tem um bolinho, um pudinzinho, tu não está nem com fome. Mas só por conta que a pessoa te ofereceu, só por conta que você está lá, você vai beliscar e você vai comer. Vai comer. Essa é a fome social. Essa é a fome social. Onde você sempre vai comer, você sempre está relacionado ali à parte da alimentação. E ela está ali envolta, né, Aline, dentro de uma comemoração. Relacionada ao ambiente. A né? confraternização Sim, com sim. pessoas relacionadas ao ambiente.
Isso. Se você me convida para ir numa churrascaria de rodízio, Você já vai imaginando, de certa forma, que vai comer além, porque vai ser um rodízio. O rodízio, ele já tem essa o rodízio atratividade, já tem esse atrativo aí. esse apelo, né? Exatamente, o rodízio, Esse você já apelo. Vou no sabe. rodízio de pizza, eu já sei que naquele dia eu vou exagerar na quantidade de pizza que eu vou comer. Exatamente. Então é exatamente. preferível que você peça um À la carte. à la carte. Né? Se você está dentro de um Não processo, um precisa aprendizado. não ir numa Não, pizzaria. Não precisa você não é Aí essa a você escolha. vai tá matando ali a sua fome social e pode virar uma Exatamente. compulsão. Exatamente. E aí, para não se tornar um perigo, realmente a gente tem que começar a entender e ter conhecimento sobre determinadas fomes, né? O que significa cada uma. Sim, sim. Porque você consegue perceber as diferenças e em cima daquilo que você está passando, você ajusta. Exatamente, você começa a ter o controle. E a próxima Entendeu? fome, qual é, doutora? A emocional, essa é interessante. Essa é interessante. Essa é interessante, doutora. Sim, com Né? certeza. Vamos A fome lá. O emocional. que é a fome emocional? Ela sempre vai vir depois de um estresse, depois de um pico de ansiedade, depois de alguma tristeza ou realmente de um dia de trabalho. Eu começo a imaginar que eu quero uma recompensa sobre aquilo. Ela tá ligada à emoção, É emoção. né? É emoção, É emoção. né? E ela é super seletiva. É a seletiva. Ela é específica. Eu quero comer algo gostoso. Eu quero comer um doce. É Entende? uma fome que ela tá relacionada aí a alimentos onde o cérebro é super importante, né? Então ele quer o quê? Ele quer gordura e glicose. E a glicose. Né? Então ele quer isso, ele vai Ele ter chama por isso. justamente através de alimentos onde tem substâncias excitatórias, né? Como Sim. chocolate, gordura, né? Pães, né? Bolos. Sim. Então ele vai querer isso por conta que realmente isso vai gerar, né? Vai gerar aquele tipo de quê? De neurotransmissor. De dopamina. Isso. Então a gente tem essa relação aí, onde ele vai estar relacionado com a fome emocional. E muitas vezes, quem é que já veio hoje? Eu sempre falo, né? Quem é que vem? Quem é que quer descontar? Ah, descontar aquela tristeza, né? Num prato de brócolis, Quem é que vai fazer isso? né? Hoje eu estou estressado, eu vou comer um quilo de cenoura. 1 quilo de cenoura, né? Com... Bolo de cenoura. Aí já muda, né? Aí já muda, que tem aquele palatável, né? O docinho que algumas Com coisas açúcar. É que têm. se for, né? Quando a pessoa coloca bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. De chocolate. Né? Então, na verdade, fisiologicamente, nós estamos buscando compensações dentro da fome emocional. Da fome emocional. Dentro sim. da fome emocional. Eu estou buscando compensações de repente, satisfazer uma frustração, ou uma alegria, ou um dia de cansaço. Aí eu busco aquela sensação de bem-estar através da descarga de dopamina, que isso biologicamente é comprovado, e isso me dá aquela sensação de bem-estar. Então entra muito na questão que eu bato muito com o pessoal no consultório. Tem muita questão do vício. Sim. Porque a pessoa tem essa busca por essa dopamina, Essa satisfação que vem através dos neurotransmissores. Sim. Então ela busca isso, isso acaba se tornando realmente um vício. Tem a questão emocional, só que isso busca gatilho para outras coisas. Então, doutora Patrícia, dentro desse contexto aí, explica muita coisa do porquê o paciente está sempre buscando e retroalimentando, principalmente com esses alimentos mais palatáveis, mais hedônicos. Sim, sim. E aí ele tem que ter muita clareza, na verdade, esse acompanhamento psicológico muitas vezes, né, Aline? Para saber que depois que o fato de ele comer o pacote de biscoito ou o chocolate, né, ou comer o que realmente ele vai buscar ali, de forma muitas vezes até compulsiva, ele não vai resolver o problema dele. Não. Tanto faz ele comer um pacote de chocolate, ele vai comer o pacote de chocolate, ele vai ter aquele entusiasmo, aquela sensação, mas depois o problema vai continuar ali. E outra coisa muito da fome emocional é que ela não vai saciar. Ela não vai te saciar, ela vai vir novamente. Eu comi aqui Terminou de comer, minutos depois. Eu sinto fome novamente, eu sinto uma vontade novamente. Ah, eu quero comer o chocolate. Comi um pedacinho do chocolate. Eu só vou realmente parar quando eu comer o chocolate todo? Ou não? Entende? A nossa cabeça fica realmente pensando para isso. E o que eu falo pro meu paciente? Porque muitas vezes o paciente fala assim, poxa, doutora, perder peso tudo bem, mas como é que eu vou manter? Como é que eu vou manter o peso após, né, finalizar o tratamento?
Então, eu sempre esclareço muito bem, eu divido o paciente no meu tratamento, onde o paciente vai perder peso, onde ele vai fazer o reganho, a parte da redução do percentual de gordura, onde ele vai fazer toda a parte de avaliação clínica, e aí você vai dar alta para esse paciente com a programação do acompanhamento, né? E aí ele precisa estar atento a quê? A esse tipo de fome. Ele precisa estar atento a esse tipo de fome, ele precisa saber que a vontade, a fome social, ele tem que ter uma estratégia. Qual é a estratégia da fome social? É que muitas vezes quando ele vá para um evento, ele faça o quê? Uma comida em casa, uma refeição antes. Exatamente, uma né? boa Ele tem que ter as estratégias. Quais são as estratégias da fome emocional? Ele precisa perceber que quando ele chega em casa, ele está beliscando todo momento, é uma fome que não passa, ele está sempre querendo beliscar, mesmo, mas eu estou beliscando uma uva, mas uva é frutose. A frutose em excesso vai fazer ele ganhar, vai prejudicial. Então, ele precisa estar atento a esses detalhes ou ser observado por alguém que mora, porque muitas vezes ele nem percebe que ele está fazendo isso. E aí, para quê? Para justamente ele procurar ajuda realmente de um profissional, porque muitas vezes ele precisa usar uma medicação. Às vezes ele precisa não só um fitoterápico, mas ele precisa entrar para um controle especial, né? Sim. De uma medicação para que ele controle o quê? Porque ele tem que fazer o diagnóstico. E aí esse paciente ele fica sofrendo, ele acha que muitas vezes ele consegue ter controle dentro dessa situação e ele vai ficar sofrendo. Ele sofre por quê? Porque ele reganha peso, a autoestima dele baixa, né? Ele se acha frustrado, né, doutora Aline? Sim, vai ter frustração. Ele tem frustração. Então vem toda ali uma cascata de problemas dentro de um processo onde muitas vezes o paciente ele poderia buscar ajuda, né? Buscar um auxílio, né? Para ele ser um diagnosticado, identificar. Para você saber identificar. E aí ele não consegue. Sim, e aí ele passa a ter controle. A partir do momento que ele passa a identificar o tipo de fome e o que é a fome, na verdade, ele começa a ter controle sobre as atitudes dele, sobre as ações, não é nem atitudes, são as ações que ele vai ter em relação à comida. Entende? E isso é algo muito interessante, trabalhar dentro do meu consultório, seu consultório. Consultório não, tenho certeza. Sim. Tenho certeza que é algo que os pacientes, eles ficam se indagando, eles ficam se perguntando como é que a gente vai controlar, como é que eu vou saber, como é que eu vou reconhecer determinada fome. E aí é algo que a gente gosta de trabalhar dentro do consultório. É interessante quando o paciente ele traz isso de volta pra gente com uma resposta boa. Eu consegui identificar, eu consegui uma estratégia, eu pensei sobre isso, eu lembrei da fala. E aí ele consegue controlar o tipo de fome. Interessante. O paciente, depois da cirurgia bariátrica, no primeiro momento ali, ele não tem fome. Né? Porque ele tem muito estímulo de produção de GLP-1, e esse paciente ele fica ali 3, às vezes até 5 meses sem a fome fisiológica mesmo. E eu falo para eles muito isso. Observe essa fome que você vai sentir nesse período, que você vai conseguir identificar o que é fome, o que é vontade de comer e o que é fome emocional. Que é fome emocional. Por quê? Porque nessa fase a fome fisiológica realmente ela não vem. O paciente sente nem fome nem sede, então ele acaba bebendo água porque ele sabe que tem que beber água, senão vai passar mal. Ele come porque ele sabe que tem que comer naqueles horários ali, ele não tem. Mas muitas vezes alguns pacientes, eu tô com fome. Aí eu peço, observa essa fome, me explica como que é essa fome. Não é a fome de algo específico, é a fome porque eu vi determinadas situações aqui que eu precisava, estava perto, ou então a minha família se reuniu para isso. Então, eu falei, então estude não, observe os gatilhos. Observe isso aí, que você vai conseguir se entender melhor. Sim. Você vai conseguir se relacionar melhor com a sua fome, e quando você passar esse período que você não tem essa fome fisiológica, que esses 3 a 6, 5 meses após a cirurgia, que você começar a sentir a fome de verdade, você vai conseguir separar o que é fome, o que é vontade, do que é fome emocional. É bem interessante, fica mais fácil para ele separar isso depois da cirurgia. Uma das perguntas que fazem bastante, eu vou sentir fome? A senhora tem certeza que eu não vou sentir fome depois da cirurgia? Eles ficam se perguntando, mas doutora, eu comia tudo isso, eu fazia tal X de refeição. Como é que meu corpo, deste tamanho, vai aguentar pouquinho comida? Ele vai aguentar, ele vai se sentir forte para isso? E aí eu explico toda essa situação. Você não vai sentir fome. Você vai sentir a vontade de comer.
Justamente por causa do ativo ali. E é por isso que a família é muito importante. A rede de apoio é muito importante para que esse paciente ele não sinta essa fome e acabe se frustrando, porque muitas vezes ele não vai poder comer ali no comecinho, na primeira semana ali. Imagina sentir essa vontade porque a família se reuniu para o aniversário do pai. Sim. E eu tô ali, na restrita ainda, bem no comecinho mesmo da cirurgia. Como é que eu vou lidar com isso, psicologicamente falando? E eu tenho observado também que esses pacientes, depois que chegam um determinado ponto do tempo de cirurgia, eles começam a ter uma tendência de beliscar mais, algumas coisas acabam mais por questões de ansiedade De mesmo. ansiedade. De ansiedade, por N motivos que as pessoas Sim. levam a ficar ansiosas, e a gente muitas vezes encaminha para o psiquiatra, e a orientação que ela tem passado é que a gente precisa realmente entrar com medicação para estabilizar o humor desse paciente por pelo menos 1 ano. Esse paciente tende a se equilibrar mais dentro do padrão de alimentação. Isso vai ajudá-lo Vai ajudá-lo. a controlar melhor essa vontade de comer, controlar melhor essa fome emocional, Sim. se ele tiver com a parte de humor dele mais estável, inclusive em muitas situações com medicação. Sim. E aí, até porque quando a gente pega um paciente de bariátrica, né, o paciente, na verdade, que está obeso, né, que acabou de uma bariátrica imediato, pós-imediato, ou mesmo um paciente tendo um emagrecimento, muitas vezes esse paciente ele tem uma resistência ali à leptina, né? Sim, Ele tem uma sim. resistência ali à insulina, né? E aí a leptina, a gente precisa lembrar que ele é um hormônio da saciedade, né? E esse hormônio da saciedade quer dizer que esse paciente, ele demora muito para se saciar, né? O paciente, muitas vezes, ele tem a resistência à insulina. Essa insulina alta, ela já vai fazer o quê? Ativar a fome. É um paciente que vai ter mais fome, né? Então, quando o paciente faz a bariátrica, é óbvio que os níveis de hormônio, esses níveis de hormônio, GLP-1, leptina, grelina, né, DIP, né, o glucagon, eles não vão alterar da noite para o dia, né? Mas ao decorrer do tempo, esse paciente ele vai percebendo que ele consegue fazer uma ingestão menor, ele consegue perceber que ele vai tendo menos fome, ele vai normalizando os níveis metabólicos das taxas, né, metabólicas dele, ele vai trabalhando a melhora, e aí realmente ele precisa, uma coisa que a gente precisa, é um paciente que ele precisa de acompanhamento, e aí muitas vezes, e quase praticamente 100%, ele precisa fazer acompanhamento, não só com psicólogo, mas com psiquiatra, fazendo uso de ansiolíticos, uso de antidepressivos, para poder a gente estabilizar. Por conta do humor. Por conta que a gente tirou algo que o paciente gostava, que tinha como ali fonte de, né, a válvula de escape dele, era prazer, era comida. E você tira essa fonte, né, tira esse ponto aqui dele, então ele vai ficar ali órfão. Sim. Né? Então, muitas vezes ele está ganhando peso, ele está naquela fase de lua de mel, né? Ele não sente tanto, mas daqui a pouco esse paciente ele precisa ser acompanhado. Né? Então, isso é super importante a gente passar aqui para as pessoas realmente saberem identificar. Uma boa estratégia para você também ajudar independente do que você vai fazer, se você vai ajudar seu filho, se você vai ajudar seu marido, se você vai ajudar a si mesmo, né? Que você está num processo que você quer reduzir, é você aprender a identificar os tipos de fome. Para que você consiga realmente entender o que acontece com você ou com a pessoa que está ao seu lado. Tá? Para que você possa ajudar. Porque muitas vezes realmente é uma fome emocional, é uma fome, é só uma vontade de comer, ou é uma fome social, né? Então, assim, é uma forma de ajudar, realmente o conhecimento, ele traz muita clareza, né? E faz você parar de sofrer. Sim. Isso é importante, essa fala é importante, faz você parar de sofrer. Você conhecendo o que a gente acabou de falar também, a relação que eu tenho com a comida. Eu tendo conhecimento dessa relação que eu tenho com a comida, eu não vou sofrer. Eu não vou sofrer. Conhecimento liberta. Por conta que esse é uma coisa comum no consultório de nós três, né? Sim. Porque independente, né, de se o paciente, onde é que o paciente está, se ele está no seu, no meu, no do Dr. Fábio, nós temos uma dor única. Sim. Que é o paciente que sofre por conta que ele está com fome, muitas vezes ele não sabe controlar essa fome, não sabe diagnosticar, reconhecer essa fome. Ele não sabe reconhecer a fome que ele está sentindo. Então, o que ele vai fazer? Como ele não sabe do que se trata, ele vai comer. Doutora Aline, conta... Ou vai comer ou vai ficar brigando ou vai ficar com brigando isso, pra sofrendo. Não comer. Para não comer, Sim. Entendeu? Doutora Aline, quais os gatilhos, né, que a gente poderia, os mais comuns da fome emocional? A gente vai tocar num ponto que é muito importante e que também
é tratado dentro do consultório. Um deles, o estresse emocional, Uhum. a ansiedade, a Uhum. depressão. Eles sempre vão estar procurando realmente O luto. o luto, perfeito. Eles vão estar realmente nessa busca de compensações, Uhum. entende? Peguei um trânsito absurdo, vindo pra cá. Peguei um trânsito. Eu vou chegar aqui, eu vou atrás de... eu tô com fome. Eu nem estava com fome, mas o estresse e a recompensa de eu ficar bem, eu penso na comida. Porque é aquilo que eu falei há pouco. Comer é prazeroso. Então eu vou ter realmente a Traz sensação um de bom, bem-estar, né? de estar Então, se eu tô bem, trazer algo estressado, eu bom. sei que se eu comer um doce, eu vou ficar mais relaxado. Exatamente. Se eu tô cansado, eu sei que se eu comer alguma coisa Aí a gente vai usar a fala da palatável... doutora Patrícia. Eu penso nisso com brócolis. Peguei um trânsito absurdo, estou Vou comer estressada. 4 ovos cozidos. Vou chegar aqui, eu quero um brócolis. Não vai atrás disso. Aí a gente vem com a questão do realmente reconhecer, conhecer e saber o que é esse gatilho. Ok, estou ansiosa, estou num pico ali de ansiedade, mas por que eu estou ansiosa? O que aconteceu no meu dia a dia, o que aconteceu no decorrer do meu dia para eu estar ansiosa agora à noite? O estresse, por que eu fiquei tão estressada? O que eu preciso organizar para eu passar esse estresse e não correr para quem? Para comida. Então, doutora, eu escuto muito isso no consultório, e isso é uma... Acredito que vocês também devem escutar isso. Isso é uma realidade minha também. Sim. Eu passo o dia tranquilo, mas na hora que parece que eu atravesso a porta de casa, que eu entro, putz, tô com fome, quero comer. Às vezes eu passo o dia inteiro, por exemplo, quando eu chego em casa mais tarde, eu me chama muita atenção isso. Meu horário é chegar em casa em torno de 5 6 horas. Eu entro de casa, eu preciso comer alguma coisa. Né? Mas se eu extrapolo o meu horário, não chego em casa às 6 horas, vou chegar às 7, 8, 6 horas eu não tô com fome. Eu não preciso, se eu estiver na rua, 6 horas eu não preciso comer alguma coisa. Mas se eu estiver em casa, 6 horas eu preciso comer alguma coisa, a hora que eu entro dentro de casa. Então, o que é isso? Explica pra gente, ajuda... Depois tu cobra terapia. Eu tô fazendo terapia hoje. O que acontece Já tá comigo aproveitando, né? que na hora que eu entro em casa, naquele horário, aí não tem horário. Eu que chamo a atenção isso. Não é o tem horário. É eu chegar na minha É casa. o ato de chegar em casa. A gente vem com nossos hábitos. Cheguei em casa, eu já tenho o hábito de chegar em casa e fazer ali a minha refeição. Sim. Uma das coisas. Outra é a minha zona de conforto. Eu chego em casa, eu sei que eu tô confortável. E aí eu relaxo. E quando eu relaxo, a minha mente ela já vai estar ativada para o quê? Eu preciso comer. Ou você vai para a cozinha, porque, por exemplo, você tem que refazer o passo a passo que você chega. Porque, por exemplo, você chega em casa, você tira a roupa, você já vai para a cozinha? Ou você tira em casa, você deita no sofá, pega o controle? Exatamente. Né? Então você vai tender a repetir. Você precisa entender qual é o passo a passo. Se você observar um pouquinho, tiver um pouquinho de cuidado, você vai perceber o quê? Que você refaz o mesmo trajeto sempre. A maioria das vezes. Independente do e horário. aí seu cérebro faz o quê? O cerebelo faz o quê? Ativo, gatilho. Clique. Entende? E rode. Quero comer, quero comer, quero comer. Então, na verdade, são hábitos, por isso que a gente falou, hoje eu estava conversando com um paciente, eu falei assim, olha, doutora, porque eu não tenho tempo. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, você está perdendo peso, mas vamos lá. Você vai chegar a um peso, você vai chegar a um platô, a gente pode aumentar a dose, tá? Tudo bem, vai voltar a perder peso, mas você não vai conseguir manter. Por que ele não vai conseguir manter? Por conta que ele não tem a mudança do hábito. A mudança de hábito. A mudança do hábito, mas eu não consigo, mas eu não vou ter tempo e tudo mais. Eu digo, faça 20 minutos. Um dia, eu não consigo fazer do dia, então tá bom, então faça um dia sim, um dia não. Pronto. Aí, quantos minutos, doutora? 40, uma hora eu não tenho tempo, por conta que eu tenho que fazer isso. Tá bom, faça 20 minutos. 15 minutos. Um dia sim, um dia não. Por que eu tô pedindo só para ele 15 minutos? Para que ele faça o quê? Crie um hábito. Entende? Ele cria um hábito para que ele consiga sair da zona de conforto dele, de vestir a roupa e ir para onde ele vai fazer. Se ele vai fazer a caminhada, se ele vai fazer a academia, para ele só criar o hábito. Então, na verdade, o nosso cérebro ele é feito. Nós somos feitos de hábitos. Sim. De hábitos. Nós somos feitos de hábitos, né? Da repetição. E uns mais do que os outros, né? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar, a gente só precisa parar,
organizar, rever o que a gente faz na nossa trajetória e justamente para a gente poder entender os gatilhos que acontecem. Poxa, eu chego em casa, eu sento, eu vou dar comida para a menina, eu começo a dar comida para a menina, é uma colher na boca da menina, 2 na minha, entendeu? Alguma coisa assim. Mas eu já fiz isso. Quando eu dava comida para os meus meninos, né, que eram pequenos, minha amiga parecia que a comida deles era mais gostosa do que a minha. Eu dava uma da Vivi, a Vivi acontecia isso muito. Eu dava uma na boca da Vivi e dava 2. Era um caldo. Mas só o fato de eu estar ali comendo, ela tá comendo, eu colocava 2 na minha. Pronto. E outra. Né? É o social, você acabou de descrever o social. É o social, porque eu tô vendo ela comer. Eu tô vendo, ela descreveu automaticamente já tô com né Ativou. coisa, ativou. Foi uma descrição perfeita agora que ela fez. Aí eu tenho uma coisa que eu me policio muito. Por exemplo, quando eu tô fazendo alguma coisa de comida pros meninos, eu não começar a beliscar. Eu não. Porque a gente tem um hábito, né? Sim, eu vou preparar, sim. sei lá, um ovo mexido belisca um pouquinho. Aí você acaba, daqui a pouco você tá fazendo exatamente isso que ele falou. Eu me policio muito nisso pra não deixar isso virar um hábito. Mas lá em casa eu já descobri qual que é o problema. Eu não vou fazer. Não, eu já descobri. Não, Ele vai usar como desculpa pra não fazer. É na entrada da casa. Ave Maria, a gente vai ter que cozinha. mudar, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai casa. A cozinha. Projeto, de mudar. arquitetura, alguém um arquiteto que a gente vai mudar a Olha, estrutura não, lá em do casa apartamento. você entra, a porta do apartamento, você entra, a primeira porta direita é o quê? Cozinha. Então pronto, doutora Patrícia. Já descreveu também a sua pergunta. Cozinha. Por que eu chego em casa e sinto fome? Qual é a primeira imagem que você falando aqui, tem? eu fiquei pensando aqui, gente, o que é? Porque assim, eu não tenho aquela fome de comer besteira, eu quero comer. Sim. Eu preciso comer. Aí, uma hora que eu chego em casa, a primeira coisa que tem lá direito, cozinha. Eu não sou aquela pessoa que vou pra frente da televisão, dar um date, depois vou pra geladeira comer, não. Mas a cozinha tá do lado ali. Vamos jogar Já a cozinha ativa lá pra quando... cima. Vamos jogar a cozinha lá pra cima. Fazer um quarto ali, ver se eu durmo. Ou uma sala de estudo, pronto. Alguma coisa saudável. A reunião. Pra criar um hábito saudável. Onde a cozinha eu vou fazer um quarto de estudo. Olha aí, ó. Tá vendo? Sim, nossa, top. Boa ideia, é que você cria um hábito saudável. Chegar em casa, estudar, ler, fazer alguma coisa. Em vez de ele passar, olha a pessoa, qual é o gasto que ele vai ter, o investimento, porque em vez de ele entrar, sem não entrar na cozinha, não olhar, ele passar direto pro quarto dele, ele vai pra cozinha. Olha o investimento da mudança. Fábio, mas tá certo. Tem é o gatilho dele, é o gatilho dele. Ele acabou de descobrir o gatilho dele. Eu vou entrar assim agora. Passa lá no financeiro comigo, tá? Eu vou entrar assim agora, dentro de casa, porque a cozinha é direita, eu vou entrar assim agora, acabando de enxergar a porta da cozinha. Pegar a mochila dele e já entrar. Já entrar de lado, assim. Doutora Aline, e como a gente já falou aqui alguns gatilhos, né? E como nós poderíamos identificar essa fome emocional? Vamos lá. Ela sempre vai ser, de certa forma, seletiva. Ela é seletiva. Já a fome física, a fome fisiológica, ela não é seletiva. Eu vou comer o que tem. A emocional, não. Ela vem do desejo. Ela vem realmente das emoções, daquilo que eu tô sentindo no momento. Então, a gente tá vai... relacionada com a emoção. Relacionada com a emoção. Ela tá ali, juntinha realmente com as minhas emoções. Então, sim, ela vai ser seletiva. Eu estou com vontade de comer determinada coisa. Eu quero determinada coisa. Entende? Ela é muito pontual. Muito pontual. Então, a gente vai fazer a identificação a partir desse momento. Se vier na minha cabeça assim, não, eu estou com fome. Eu abro a geladeira, tem ali o brócolis, o franguinho, eu vou comer isso, tá tudo certo. Senão, não é o que eu quero comer. E eu, não é isso que eu quero. Eu olho, aí fecho. Aí eu volto de novo lá, olho novamente. Olho, parece fecho. Parece que vai brotar alguma coisa ali dentro do Parece além. que vai estar ali, né? 2 minutos depois eu vou lá de novo. Abrir a geladeira. A gente já identifica aí. Tá. E aí, quando aquela emocional. pessoa, assim, então, durante a fome emocional, né? Uma perguntinha aqui. Aí eu vou lá, tomo água gelada com limão, eu vou lá, escovo meu dente. Essa fome emocional, ela vai passar? Porque você tira o foco. De certa forma, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes, dependendo da tua atitude, realmente, da tua ação ali, ela vai sim saciar. Melhorar. Vai melhorar. Por quê? Porque você vai tirar o foco. Você vai distrair, digamos, a sua mente. Para aquilo que eu estou desejando. Então, quando eu faço esse desvio aí, eu vou lá, bebo um copão de água. Um copão de água com limão, bem gelado. E aí eu já desfoquei do que eu estava desejando. Ou escovar os dentes. Escova o dente. Aí, por quê? A questão do escovar o dente é bem psicologicamente. Bem psicológico mesmo. Escovei o dente. Logo eu entendo que meu dente está limpinho, se eu for comer. Vai sujar. Eu antes de dormir, à noite.
Eu escovei o dente, poxa, se eu vou comer, eu vou ter que escovar novamente porque eu já ia dormir. Entendeu? Vai estar realmente associada essa questão do escovar o dente. É uma estratégia muito boa. Eu escovei os dentes significa que eu já comi. Já comi. Então são estratégias, então, tomar água, escovar o dente, são estratégias já para lidar com essa fome emocional. Com essa fome emocional. Principalmente porque ela vai vir ali no final do dia, geralmente. Tem mais alguma coisa que eu poderia usar como estratégia para lidar com uma fome emocional? Vamos lá, atividade física. Perfeito. A gente vem ali com atividade física, uma caminhada, sentir a fome, sentir a vontade de comer, eu vou levar isso para uma outra ação. Então, vou ali fazer o exercício físico, vou comer, pensar em estratégia de comer algo saudável. Proteína, fibras. E aí, aumentar a quantidade de proteínas, né? Aumentar a quantidade de fibra, né? Exatamente. Então, fazer um bom café da manhã, né? Porque isso aí aumenta muito o nosso GLP-1 e faz com que você tenha mais saciedade, né? Sim, sim. Ou uma outra coisa é comer devagar, né? Em ambiente tranquilo, né? Aí a gente vem com aquela questão que eu acho que é muito conhecida. O tempo que o nosso cérebro entende que está saciado. Uns 20 minutinhos ali. Entende? A mastigação é muito importante. Eu realmente ali vim com a mastigação. Comer e não estar com telas. Entendeu? Realmente foco, né? Que você exatamente. Porque aí eu vou comendo, vou comer rápido e vou acabar realmente passando. Nem mastiga, né? Nem mastiga. Então são estratégias saudáveis. Afastar ali as telas. Realmente parar e ter um contato com a minha comida. E realmente tentar ter uma relação com ela. Então, são estratégias que a gente pode jogar reduzir como saudável. Estresse, né? Redução de estresse. Redução de estresse. Exatamente. Né? Que aí a gente traz. Quais são? O yoga, a meditação. Muita gente assim, mas eu não sei meditar. Quando eu falo sobre a meditação, realmente eu digo para o meu paciente, hoje em dia, depois da pandemia, digamos assim, a gente tem aí o quê? A internet, os aplicativos que vão auxiliar a gente. E eu sempre falo, não comece uma meditação de 15, 20, 30 minutos. Você não vai conseguir, porque você não está adepto àquilo. Começa uma de 3, de 5 minutinhos. A guiada. E aí você consegue realmente trabalhar, ter o controle sobre a atuação. E essas são as nossas estratégias, doutora. Muito legal. Esvaziar o cérebro é muito complicado. Então, é muito interessante você trabalhar essas estratégias por conta que isso é fácil demais, né? Tá ali ao alcance de qualquer pessoa, né? Exatamente. Então, você, dentro de abrir a geladeira, vai lá, quer comer aquela coisa descontrolada, né? Faça a tentativa, né? Faça a tentativa, teste, né? Então, tome a água, escove o seu dente, né? Faça refeições onde tem uma quantidade maior de proteína, de carne, peixe, frango, fibra, como a doutora Aline falou, né? Trabalha aí, aproveitar aquele momento da refeição sem estímulos, né? Sem televisão, sem celular, né? Então, trabalhar a parte da redução desse estresse, que isso ajuda bastante, e fazer atividade física, que atividade física, exercício físico é um remédio, né? Para todos nós, né? Exatamente. Então, essas são excelentes opções, né? Para que você trabalhe, né? Para que você possa identificar. Pessoal, eu acho que foi excelente você saber o que é fome. Sua barriga roncou, né? Deu dor de cabeça, deu aquele ardorzinho no estômago, não tá sem comer, né? Não vai ficar escolhendo. Rapaz, eu acho que isso é fome. Come o que tiver na frente. Come o que tiver na frente. Eu acho que isso aí é fome de verdade. É fome mesmo. Mas a fome psicológica, você tem a fome, a vontade, a social e a emocional, né? Então, você tem que saber realmente se é uma fome fisiológica ou é uma fome psicológica, né? Por conta que você vai trabalhar essas estratégias que a gente acabou de comentar aqui para que isso te ajude no seu dia a dia, você aplicar isso dentro do seu dia a dia. Exatamente. E use estratégias simples, mas você percebeu que essas estratégias não estão dando certo, você realmente tem que parar de sofrer. Procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure realmente um médico, um profissional, um especialista, que ele possa te ajudar realmente a identificar esse tipo de fome, fazer um diagnóstico, avaliar se você precisa ou não de medicação, se é só terapia. Exatamente. Então, só depois de realmente uma avaliação que ele vai conseguir definir, tomar a conduta necessária para você. E lembre-se, não é o remédio da vizinha, não é o remédio da tiazinha, não é o remédio da blogueira, é você. Tem que ser individual, ele tem que entender o que você sente, o que você precisa e se você vai conseguir manter. Porque além de você escolher, você precisa ter o quê? Constância no que você vai fazer, tá? Pessoal, é isso aí.
Muito obrigada, tá? Você pode, para mim, assim, foi excelente hoje. Eu aprendi muito com você, doutora Aline, tá? Obrigada. Eu agradeço muito. Doutor Fábio, eu vou primeiro pedir para a doutora Aline fazer as considerações finais, né? Quero agradecer pelo convite. Realmente é um tema muito importante, é um tema muito abordado dentro de consultório. Então, a gente vê a importância desse POD. E aí eu digo, vai gastar dinheiro. Pra terapia e pra mudar a cozinha. Eu já criei uma outra estratégia. Eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, que ele ensina muitas coisas. Muito bom esse livro. Ele é maravilhoso. Eu vou fazer um empilhamento de hábito. Eu não vou chegar em casa e vou direto pra colina. Eu vou chegar em casa, vou passar direto pro meu quarto, vou calçar um tênis e vou descer pra esteira pra fazer uma caminhada. E eu tenho certeza que quando eu voltar eu já não vou ter mais essa Depois ele necessidade conta pra vocês na próxima podcast com a doutora Aline, hein? Sim. Vou dizer se isso deu certo ou não, tá, pessoal? Mas dá. Vai ser mais barato do que eu trocar a cozinha de lugar. Né, doutora? Com certeza. Pessoal, muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. Aline, doutora Aline, faça as considerações finais. Faça as suas considerações finais pra gente. Vamos lá, gente. Peço para que as pessoas realmente entendam, tenham conhecimento sobre o que é a determinada fome que você está sentindo, que você realmente busque informação para que você possa saber e ter o controle sobre as suas ações. Então, sim, como a doutora Patrícia acabou de falar, vamos procurar um profissional especializado, pare de sofrer. Eu não preciso sofrer. Eu preciso realmente... Eu escutei tudo que eu escutei aqui, mas eu ainda não consigo ter esse autocontrole, digamos assim, ainda continuo sofrendo. Vamos procurar um profissional para te ajudar. E é isso, eu quero agradecer realmente. Preciso agradecer por estar aqui, preciso agradecer doutor Fábio, doutora Patrícia. E boa noite, gente. Doutora Aline, deixa pra gente seu Instagram, né? Vamos lá, meu Instagram é Aline_Ipushima. É lá que vocês vão me encontrar. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, muito doutor obrigado Fábio. Também, doutora Patrícia, doutora Aline, pela presença. Foi ótimo, aprendi bastante hoje sobre a fome. É sempre um assunto gostoso de conversar, é interessante de falar, porque assim, quanto mais a gente estuda obesidade, mais nós entendemos a importância da psicologia, da psiquiatria. E a gente precisa passar isso para os nossos pacientes. Porque se eles não compreenderem isso, não compreenderem a importância de aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de assunto que a gente acabou de falar hoje aqui, ou se ele conseguir ter o autocontrole e ir embora, se não conseguir ter o autocontrole, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, ele dificilmente vai conseguir manter qualquer estratégia de tratamento contra a obesidade, seja cirúrgico, seja clínico. A tendência é que se ele não conseguir ter esse autocontrole, seja através de autocontrole próprio ou psicológico, ou, com terapias medicamentosas, ele pode fracassar. Então é muito importante isso. Né? Quanto mais a gente estuda obesidade, mais a gente entende o quanto importante é realmente a psicologia dentro desse contexto. Muito obrigado, doutora Aline. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Pessoal, prazer enorme estar com esses dois aqui hoje, dividir um pedacinho aqui com vocês também, tá? Dica de hoje, observe qual tipo de fome lhe ronda todos os dias, tá? Aprenda a identificar ela. E quando você souber se é uma fome realmente fisiológica, uma fome emocional, comece a trabalhar as estratégias que você vai utilizar para você realmente fugir e trabalhar, não fazer realmente consumo, trabalhar moderação, equilíbrio. E uma coisa muito legal é você entender como é que é a sua rotina e buscar e realmente identificar quais são os gatilhos que levam você para lá dentro daquela geladeira ou muitas vezes consumir aquele alimento de forma descontrolada. Exatamente. Né? Então, você entender isso, você conhecer e você aplicar, mas aplicar realmente com uma tranquilidade, com uma clareza, sem você agredir você. Porque muitas vezes a gente faz algumas coisas forçadas que, na verdade, a gente está agredindo a gente. E você sofre, seu corpo sofre. Porque nós não somos só isso, nós somos corpo, mente e espírito. Então, pessoal, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, dá um joinha aqui, conta pra gente aqui qual é o teu tipo de fome, se você sabe identificar e qual a estratégia você vai usar. Vou passar a semana falando aí sobre no meu Instagram, doutora Aline, os tipos de fome. Achei sensacional. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima, hein?
Até a próxima.